Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos começar mais um Evangelho no Lar, que faz tão sentido para nós ter esse momento de reflexão em nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos amigos, que seja, e principalmente com a gente mesmo. Então, primeiramente, vamos agradecer ao nosso Senhor Deus, aquele nosso Criador, que nos tanto tem paciência conosco e nos ama incondicionalmente. Vamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus pelos seus ensinamentos, pelo irmão que veio até aqui na Terra para nos ensinar como é o caminho para a nossa evolução moral e espiritual, a forma de como devemos ter as nossas condutas no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos, para a gente aperfeiçoar cada vez mais o nosso coração, a nossa mente e alma, em prol do amor, que é assim que Jesus nos ensinou. Vamos agradecer por esse momento, por essa explanação. Vamos agradecer imensamente. Gratidão. Hoje a gente vai ler no Evangelho do Lar, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E esse item fala deixar vir a mim as criancinhas. Eu vou ler o texto e depois a gente faz o comentário. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Esse é o capítulo 8 que nós estamos lendo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que elas tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquele que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou e lhe disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que os assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, tendo abraçado, abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humanidade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando que o espírito da criança pode ser muito mais velho e que traz, em renascimento, para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despanjou as suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exato ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não disse de modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criancinha já viveu, porque se mostra ele desde o nascimento tal que é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre o anjo, e precisaria que assim fosse a cativar a solitude. Ela não teria para com ele mesmo desprendimento, ao invés da graça ingênua. Encontrasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se reconhece o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade de muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. E por que, desde a proximidade da encarnação, entretanto, o espírito em perturbação perde pouco a pouco a consciência de si mesmo? Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante todas as faculdades e conserva em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um ponto de partida e fazê-lo esquecer em uma nova existência terrestre,
as coisas poderiam extravasar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado ou secundado pela intuição que conserva a experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais assim as impressões que podem modificar na natureza e fazê-los progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, a túnica da inocência, e Jesus, com a verdade, quando malgrado a anterioridade da alma, torna a criança por emblema da natureza e da simplicidade. Esse capítulo, assim como todo o Evangelho para nós, é um mapa para a gente seguir Jesus. E aqui ele traz esse exemplo, essa comparação, que no reino dos céus só entra aqueles que se assemelham às crianças. E aqui ele traz, né, no primeiro item 3, a questão da pureza de uma criança. Tanto que quem tem filhos sabe muito bem, né, que qualquer lugar que a gente chega, a facilidade de eles fazerem uma amizade, de se interagir, é muito maior do que a de um adulto. Então, por isso Jesus trouxe aqui essa comparação. E além de tudo, né, nós que temos filhos em casa, a gente sabe que vai, né, do amor, né, vai ali da tempestade, né, que volta para o amor de novo. Então, mesmo a gente sendo os pais, né, e tendo que fazer as correções, né, parando as arestas das más tendências, a facilidade também de uma criança, dela perdoar, ou seja, ao mesmo tempo ela vai estar chorando às vezes, um puxão de orelha, e pouco tempo depois ela já perdoa, já está ali com um sorrindo, já está te abraçando e já está te amando novamente. Aqui no item 2, né, Jesus, item 3, no item 4, ele fala aqui também do véu de esquecimento. Assim como nós somos espíritos, né, em veste de carne, a gente sabe muito bem que a nossa casa, essa casa material não é a real. Aqui é só uma passagem, assim como eu acredito que deve ter outras moradas do Pai, que também devemos ter essas experiências. E aqui nessa veste de carne, como nosso espírito, ele nos traz, né, alguns pontos, né, que nós temos que passar, seja através de uma missão, seja através de uma expiação, ou seja através, inclusive, de alguma necessidade que nós temos que passar, né? Expiação, prova e missão. E o véu, né, do esquecimento, tanto que ele é sublime, porque como nós somos espíritos rebeldes, sofredores, sabemos às vezes que nós fizemos em vidas passadas, e quando a gente está do lado de lá, às vezes a gente está aprendendo e está tendo a certeza que está evoluindo. Mas quando a gente vem para a veste da carne do esquecimento, aí sim é onde que a gente vai ser testado. E às vezes, muito durante desses testes que nós passamos aqui, dessas experiências, é que a gente realmente é avaliado, né, a nossa evolução moral e espiritual. Tanto que esse véu ele é necessário, porque muitas das vezes nós passamos por dificuldades alheias, que o nosso espírito ele entra em uma tristeza profunda. Então vem as nossas dores, né? Vem esse véu do esquecimento, vem dores, vem expiações, vem provas, para a gente fazer essa purificação espiritual. E assim a gente poder progredir um dia de cada vez. Então, meus irmãos, esse comentário aqui do Evangelho, assim como se a gente conseguir atender ou vivenciar 1% dele na nossa existência atual, já é mais que o suficiente. Porque ele é difícil de ser vivido, né? Na teoria, que para a gente fazer a leitura é bem simples, mas na prática do dia a dia, realmente, ele é difícil. Então nós devemos procurar sempre ajuda, sempre fazer a leitura e também praticá-la, né? Que não é exatamente a gente fazendo a leitura, fazendo os estudos, o Evangelho do Lar, mas logo após a gente já está
gritando um com o outro após o evangelho. Então isso não é prático. Então vem todas as virtudes, né, que também o evangelho nos traz, principalmente hoje em dia, a virtude da paciência e da fé e do amor, que inclusive a gente vai estar falando na palestra, que eu acredito que são virtudes essenciais para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um mundo de transição, e essa transição ela é necessária para a nossa evolução. Então, o que nós estamos vendo aos nossos olhos, muitas comunicações, muitas informações, inclusive mais ruins do que boas, isso não é o acaso. Mas é importante a gente se prender na fé, com muita paciência e coragem para a gente poder estar vivenciando tudo que a gente precisa vivenciar aqui nesse plano. Diante disso, eu vou estar lendo um livro aqui também, que é o Vigiai e Orai, para ver o que ele desce para nós. Estou lendo agora. Tarefas significativas: visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar o remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para a desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar batimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio quem esteja em forma, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis alguma das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Bacana esse texto, que ele vem até em linha do que a gente comentou, que é a questão do agir. Então a gente, tendo essa teoria, agindo nos simples momentos, né, nas nossas vidas, simples cooperação de uma limpeza assistencial, como diz aqui, estender uma xícara de leite para quem precisa tomar um remédio. São todas ações que a gente acha que parece simples, mas perante o nosso espírito a gente percebe que ele é engrandecedor. Tanto que quando a gente chega nos céus do outro lado de lá, eles vão perguntar o que a gente adquiriu de material, que tipo de estudo que a gente teve, mas vão perguntar como foi o nosso jeito de amar, como que a gente fez para realizar os nossos sonhos. Então essa pergunta, essa reflexão fica para todos nós. Vou ler aqui também mais uma parte do livro, que chama Pão Nosso. Eu li o item 41, Pão Nosso, que ele foi psicografado aí pelo Chico, né, e o Emmanuel trouxe aqui essas mensagens para nós. Aqui no item 41 desse livro, ele fala aqui uma questão do futuro. Então inicia dessa forma: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus 8:11. Quando um homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não representará o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão, chama para o incêndio e para a morte. Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, e em que o seu reino divino resplandecerá sempre. Então, meus irmãos,
A gente precisa deixar a nossa luz interna brilhar, deixar as nossas emoções, os nossos corações estar nos guiando, não somente o nosso racional. E a gente deve sempre buscar o conhecimento, mas sim também o convite da prática. Porque mesmo naqueles momentos de aflições, ainda assim, que devemos, de fato, buscar essas práticas, esse movimento para o nosso corpo, que isso que nos trará realmente conforto e uma centração da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então, se você estiver pensando coisas ruins, você estiver num momento ruim na sua vida, procure ler o Evangelho e praticá-lo. E a gente viu aqui por essas obras que é a simplicidade no dia a dia. Seja a gente ouvir um ente querido, visitar uma mãe ou um pai, visitar alguém doente, a gente dá uma palavra de conforto para aqueles que estão necessitados. E a caridade e as esmolas, né, são o de menos, né? Mas hoje, de fato, a nossa presença, com o viés de cuidado, é o que mais está predominando para a gente poder estar seguindo. Então, nessas leituras, né, que fica de reflexão para nós, e que todos aí possam refletir junto com seus familiares, né, e buscar Jesus em seus corações. E vamos deixar essa luz nossa interna brilhar. Dessa forma, a gente encerra o Evangelho, né, com agradecimento pela essa oportunidade de poder aprender um pouquinho e que a gente possa também ter coragem de colocar isso em prática, esses ensinamentos. E também a gente agradece, né, por essa casa que nos acolhe, por essas transmissões, que para quem estiver assistindo, que chegue de fato a sementinha dos ensinamentos de Jesus em seus corações, que possa ir colocando ela aí, aguando essa sementinha, né, e brotar esse brotinho para a gente colher bons frutos no futuro. Então, dessa forma, também a gente agradece pelo alimento que nos serve, pelo planeta Terra que nos abriga. A gente pede para aqueles que estão em aflições, passando por alguma necessidade, aqueles que estão desamparados, para que também possam receber o seu conforto. E a gente, mais uma vez, agradece pela a noite de hoje, por esse ensinamento do Evangelho no lar. A gente encerra com o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Gratidão.